Desde a minha infância, sempre achei que minha mãe era a mulher mais justa e amorosa que conhecia. Ela era o pilar da nossa família, a voz da razão em meio às tempestades e o abraço acolhedor que nunca faltava. Mas aquela tarde, no apartamento dela no bairro do Morumbi, em São Paulo, tudo que eu acreditava foi derrubado em poucos minutos. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, exausto depois de um dia longo no escritório no Itaim Bibi, quando ela me chamou para conversar. A voz calma, quase fria, escondia um segredo que me deixou imóvel. Filho, preciso que você entenda uma coisa. Sua irmã não pode ter filhos. E eu sei que sua esposa está grávida de gêmeos, certo? Concordei com a cabeça, tentando processar. Até então, tudo parecia normal. Uma conversa qualquer entre mãe e filho. Mas ela continuou, com um olhar que queimava. Eu quero que você a convença a doar um dos bebês para sua irmã. Ela merece essa chance. A família precisa se ajudar, e você pode fazer isso. Foi como se o chão desaparecesse sob meus pés. Convencer minha esposa a abrir mão de um filho, especialmente numa gravidez tão esperada, parecia um absurdo cruel. Meu coração acelerou. Uma mistura de raiva, medo e incredulidade tomou conta de mim. Como minha mãe podia pedir isso? Não era apenas uma questão de generosidade, era uma invasão brutal da minha família. Fui para casa naquela noite em silêncio, lutando para encontrar uma resposta. Uma forma de dizer não, sem destruir tudo que eu tinha construído com minha esposa. Ela, Ana, era forte, mas eu sabia que esse tipo de pedido a devastaria. Mal sabia eu que aquilo era só o começo do pesadelo que minha família estava prestes a viver. Na manhã seguinte à conversa devastadora com minha mãe, tentei encontrar algum refúgio na rotina, mas nada parecia normal. Eu e Ana morávamos em um apartamento modesto na Vila Madalena, um bairro que sempre foi nosso pequeno santuário, longe das pressões da cidade grande. Ela estava grávida de quase 6 meses dos nossos gêmeos, um sonho que parecia prestes a ser real. O apartamento, decorado com carinho, tinha brinquedos que começávamos a comprar, e eu passava horas imaginando como seria a vida com 2 pequenos correndo pela casa. Ana trabalhava como professora de inglês, em uma escola internacional, no Brooklyn. Ela era dedicada, paciente, e mais do que isso, era o tipo de mulher que iluminava qualquer ambiente, com um sorriso fácil e um coração enorme. Sempre soube que minha mãe não gostava dela muito. Achava Ana simples demais para mim, que eu devia buscar algo melhor. Essas farpas veladas já nos afetavam, mas nada como o pedido de ontem, para quebrar essa linha tênue. Minha mãe, Dona Célia, era uma mulher sofisticada e tradicional, dona de uma construtora que administrava, com mãos firmes. Morava num apartamento de cobertura no Morumbi, rodeada de arte e mobília de luxo. Seu estilo era sempre impecável, e ela cultivava uma imagem de matriarca poderosa e respeitada na alta sociedade paulistana. Mas por trás do sorriso polido, havia uma mulher capaz de manipular qualquer situação para manter a família unida, do jeito que ela queria. Minha irmã, Júlia, era um capítulo à parte. Tinha 30 e poucos anos, era a filha queridinha de mãe, sempre protegida, mas com um segredo pesado demais para carregar: a infertilidade. Nunca falamos muito sobre isso, mas nos bastidores, eu sabia que aquilo a consumia. Ela era casada com um homem que viajava muito a trabalho, e a ausência dele parecia acentuar ainda mais a frustração dela. Enquanto eu lutava para equilibrar tudo isso, no escritório onde eu trabalhava, as coisas também não estavam fáceis. Era gerente numa empresa de tecnologia em São Paulo, e a pressão por resultados era constante. Mas nada se comparava à tensão em casa. Ao drama silencioso que me corroía por dentro. Fui ao Starbucks da Avenida Faria Lima, numa tentativa frustrada de encontrar um pouco de paz naquela manhã. Sentei-me com meu café, olhando para o movimento da cidade que não parava, pensando em como aquela família, que deveria ser meu porto seguro, agora me tornava prisioneiro de uma escolha impossível. Nos dias que se seguiram à conversa com minha mãe, o peso do pedido dela parecia crescer dentro do meu peito, como uma sombra impossível de dissipar. Eu tentava falar com Ana, mas a ideia de ter que confrontar esse assunto me paralisava. Como eu poderia sequer tocar no assunto de dividir nossos filhos, como se fossem objetos a serem negociados? Era um ultraje, um golpe brutal contra tudo que construímos juntos. Ana, com seu instinto maternal aguçado, começou a perceber minha distância e inquietação. Certa noite, já quase às 10 horas, ela me chamou para o quarto e perguntou o que estava acontecendo. Respirei fundo e decidi contar a ela, do forma cuidadosa, tudo o que minha mãe havia me pedido. Ela quer que a gente entregue um dos bebês para minha irmã, falei sentindo o nó na garganta se apertar. Ana ficou em silêncio por um momento, os olhos arregalados, a expressão passando de choque para uma tristeza profunda.
Isso é loucura. Isso não vai acontecer, ela disse firme, puxando minha mão com força, tentando me ancorar naquela tempestade. Ninguém tem o direito de decidir sobre nossos filhos, nem mesmo sua mãe. Mas a realidade era mais dura do que qualquer palavra de conforto podia aliviar. A sogra de Ana também começou a se envolver, tentando apaziguar a situação do seu lado, mas sem entender a gravidade do pedido da minha mãe. Enquanto isso, o nosso casamento começou a sofrer. Ana se fechava em si mesma, chorando, às escondidas. E eu sentia a distância crescer entre nós. Além disso, comecei a notar olhares estranhos entre minha mãe e minha irmã, como se estivessem tramando algo por trás das minhas costas. Isso só aumentava meu medo e desconfiança. Eu precisava descobrir até onde elas estavam dispostas a ir para realizar essa troca cruel no trabalho. O peso da tensão familiar me consumia. Durante uma reunião importante na sede da empresa na Avenida Paulista, eu mal conseguia focar nas planilhas e nos relatórios. A imagem da maternidade onde Ana fazia as últimas consultas antes do parto me assombrava. Como garantir a segurança da minha família se ela estava se tornando alvo de uma manipulação tão cruel? Decidi então buscar ajuda. Procurei meu melhor amigo, Rodrigo, que era advogado, e conhecia os meandros das questões familiares. Ele me orientou sobre os direitos legais de Ana e sobre como agir para proteger nossos filhos desde o nascimento. Saber que tínhamos respaldo jurídico me deu um pouco de força, mas a batalha emocional ainda estava longe de acabar. Em paralelo, minha mãe começou a aumentar a pressão. Mensagens e telefonemas diários, visitas inesperadas ao nosso apartamento, na Vila Madalena, sempre com um sorriso falso, e palavras doces que escondiam ameaças veladas. Ela usava o amor como arma para tentar me manipular, dizendo que estava fazendo o melhor para a família. Ana, cansada e com o corpo já pesado pela gravidez, começou a apresentar sinais de estresse. A médica dela, no hospital Albert Einstein, alertou para a necessidade de ela descansar e evitar conflitos. Mas como fazer isso quando o problema vinha de dentro da nossa própria família? Foi então que, numa manhã chuvosa em São Paulo, a situação atingiu o ponto crítico. Minha mãe apareceu na maternidade sem avisar, querendo falar diretamente com Ana, alegando que precisava esclarecer certas coisas importantes. O segurança da portaria foi firme, dizendo que apenas familiares autorizados poderiam entrar. Mas ela insistiu, dizendo que era uma emergência familiar. Eu recebi a ligação do hospital e meu coração disparou. Fui correndo para lá enfrentando o trânsito caótico da Marginal Pinheiros, preocupado com o que poderia estar acontecendo. Ao chegar, vi minha mãe parada no saguão, com aquele sorriso frio no rosto, olhando para mim como se estivesse triunfante. Foi o momento em que percebi que a guerra que começava dentro da minha família estava longe de terminar, e que eu teria que lutar com todas as minhas forças para proteger minha esposa, meus filhos e meu casamento. Se essa história te tocou de alguma forma, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Você não imagina quantas famílias passam por situações parecidas. Aquela cena na maternidade ficou gravada na minha mente como um pesadelo, que eu não conseguia acordar. Minha mãe, com seu sorriso gelado e palavras doces, parecia mais uma serpente pronta para atacar do que a mulher que eu um dia admirei. Ela não veio para conversar. Veio para pressionar Ana, para tentarem fracos lá, para colocar dúvida, onde só deveria haver amor e certeza. Foi quando decidi que não podia mais agir sozinho. Liguei para Ana assim que cheguei ao hospital e pedi que ela não cedesse a nenhuma chantagem emocional. Queria que ela se mantivesse firme, porque era isso que nossos filhos precisavam. Pais unidos, fortes. Mas naquele mesmo dia, algo inesperado aconteceu. Eu recebi uma mensagem anônima no celular, um texto curto, mas que me fez gelar. Sua mãe não está sozinha nisso. Cuidado com a sogra. Ela tem planos para seus filhos. Eu não sabia se era um aviso verdadeiro ou uma provocação para mim. Mas a dúvida foi suficiente para me fazer olhar para minha própria casa com desconfiança. Ana e eu começamos a observar pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Telefonemas furtivos, visitas não anunciadas e conversas baixas que paravam assim que eu entrava na sala. Tudo indicava que a sogra de Ana, Dona Marisa, estava envolvida numa trama muito mais complexa do que eu imaginava. Uma tarde, enquanto fazia uma consulta no Hospital Sírio-Libanas para Ana, recebi uma ligação urgente do meu irmão mais velho, Paulo. Ele me contou algo que me deixou ainda mais desconcertado. A irmã dele, Júlia, minha irmã, havia feito uma consulta com um advogado especializado em direito de família, buscando informações sobre adoção e direitos parentais. Naquele momento, senti que estávamos cercados por um plano cuidadosamente arquitetado, onde minha mãe e minha irmã estavam dispostas a tudo para alcançar seus objetivos,
menos mesmo. Que isso significasse destruir o que eu mais amava. Com um coração apertado, decidi que precisava agir rápido. Contratei um advogado de confiança, especialista em direito civil e familiar, para entender todos os recursos legais que poderíamos usar para proteger Ana e nossos filhos. Queria garantir que no momento do parto, nenhuma decisão pudesse ser tomada sem o nosso consentimento. Enquanto isso, Ana encontrou forças para enfrentar os dias difíceis. Com o apoio da obstetra no Hospital Albert Einstein, ela começou a se preparar para o que viria, tanto física quanto emocionalmente. Fiz questão de estar ao lado dela, participando de cada exame, cada cada momento importante, para mostrar que não estava sozinho. Mas a verdadeira reviravolta aconteceu quando descobrimos que minha mãe havia tentado registrar um documento falso na maternidade, alegando ser responsável pelos futuros filhos de Ana. Isso nos fez acelerar as medidas de proteção e tomar decisões drásticas. Confrontar minha mãe se tornou inevitável. Em uma reunião tensa em seu apartamento no Morumbi, onde as paredes pareciam fechar ao nosso redor, pedi explicações para aquela atitude inescrupulosa. Ela, com sua voz controlada e olhos frios, tentou justificar, dizendo que estava fazendo o que era melhor para a família. Eu, porém, não aceitei. Foi o momento em que percebi que a mulher que eu conhecia havia se transformado numa adversária impiedosa, capaz de tudo para controlar o destino dos filhos que deveriam ser só meus. A reunião no apartamento da minha mãe, naquele fim de tarde quente de abril, parecia o palco de um drama que eu jamais imaginei viver. O Morumbi, com sua paisagem imponente de prédios luxuosos e ruas arborizadas, não servia de conforto, apenas de cenário para o desmoronamento da minha família. Minha mãe, Dona Célia, estava sentada com aquela postura rígida, quase desdenhosa, como se estivesse pronta para ditar ordens, em vez de ouvir um filho. Eu e Ana, lado a lado, encarávamos aquela mulher que parecia uma estranha, a quem um dia eu amei. Como você pôde tentar registrar nossos filhos sem nosso consentimento? Perguntei, a voz firme, mas trêmula de emoção. Ela desviou o olhar, num gesto que denunciava fraqueza, embora tentasse esconder com palavras vazias. Eu só quis garantir que Júlia tivesse a chance que ela merece. Respondeu, a voz carregada de falso carinho. Você não entende o que é perder a chance de ser mãe, de sentir esse amor. Ana, com os olhos marejados, rebateu com força. Não é sua decisão. Esses bebês são nossos filhos. Você não pode querer ter a loss de nós como se fossem mercadoria. O ambiente ficou tenso, quase sufocante. Foi então que, em meio a acusações e lágrimas, minha irmã Júlia apareceu inesperadamente, entrando no apartamento como se fosse dona da casa. Sua expressão era de angústia, mas também de determinação. Eu não queria isso. Não do jeito que está acontecendo, disse ela, com a voz trêmula. Mas a verdade é que eu não posso ter filhos. E eu sempre quis. Sempre sonhei com isso. Quando minha mãe me falou do pedido, achei que seria justo. A fala dela abriu uma ferida profunda em mim, como aquela dor havia se transformado em uma guerra silenciosa, onde o amor se confundia com possessividade e egoísmo. Nesse momento, Ana se levantou, decidida. Eu não vou abrir mão dos meus filhos, nem por você, nem por sua mãe. Nós vamos lutar e vamos vencer. A decisão da Ana foi um divisor de águas. Eu finalmente senti a força necessária para enfrentar toda aquela manipulação e mentira. Sabíamos que o caminho não seria fácil, que enfrentaríamos julgamentos, fofocas e até ameaças menos, mas estávamos juntos. Nas semanas que se seguiram, reunimos documentos, conversamos com médicos e contratamos uma equipe jurídica para garantir que nada pudesse ser feito sem o nosso consentimento. A batalha estava só começando. O confronto público veio quando minha mãe, inconformada com nossa resistência, tentou usar seus contatos para interferir no hospital tentando obter privilégios para a irmã. Isso gerou um escândalo que ganhou manchetes nos jornais locais de São Paulo, trazendo a privacidade da nossa família para o centro de uma tempestade midiática. Os dias que se seguiram ao escândalo na mídia foram como uma montanha-russa, emocional que parecia não ter fim. A imprensa invadiu nosso cotidiano, buscando cada detalhe do drama familiar, que se transformou numa batalha pública. Enquanto isso, Ana lutava contra o desgaste físico da gravidez, que avançava rapidamente, e contra a pressão psicológica que se tornava cada vez mais insuportável, ápice do caos. Algo inesperado começou a acontecer dentro de mim, uma sensação profunda de clareza e propósito. Eu entendi que não poderia mais me deixar manipular pelas artimanhas da minha mãe, ou pela tristeza da minha irmã. Meu papel como marido e futuro pai era proteger minha família acima de tudo,
Lembro do dia em que Ana entrou em trabalho de parto. Estávamos no Hospital Albert Einstein, cercados por médicos e enfermeiros, mas também por um clima tenso, por causa da repercussão das ameaças e das tentativas de interferência que ainda continuavam. Eu segurei a mão dela com toda a força que tinha, prometendo que tudo ficaria bem. Nasceu primeiro o Miguel, um menino saudável, de olhos vivos e sorriso encantador, que parecia trazer luz ao nosso mundo turbulento. Poucos minutos depois, chegou a Maria, sua irmã gêmea, tão pequena e delicada, mas forte o suficiente para enfrentar qualquer adversidade. Naquele instante, com os 2 bebês nos braços, senti uma onda de amor e proteção que me deu forças para enfrentar o que viesse. Decidimos então que era hora de afastar de vez as sombras que ameaçavam nossa felicidade. Com o apoio do nosso advogado, conseguimos uma medida judicial que impedia qualquer tentativa da minha mãe ou da minha irmã de interferir na nossa vida familiar ou de registrar os bebês sem a nossa autorização. Aos poucos, a pressão diminuiu. Minha mãe, frustrada e isolada, começou a recuar, enquanto minha irmã, enfrentando a própria dor, buscou ajuda para lidar com sua infertilidade de forma mais saudável. Longe da manipulação familiar, Ana e eu mudamos para um bairro mais tranquilo em Campinas, longe do burburinho da capital, para dar aos nossos filhos uma infância serena e protegida. Nos finais de semana, levávamos os pequenos ao Parque Taquaral, um lugar cheio de árvores, lagos e risos, onde a natureza parecia curar todas as feridas. Com o tempo, percebi que o que vivemos nos transformou. Aprendi que amor de verdade não pode ser imposto, que família é feita de respeito e escolhas, não de imposições ou chantagens. Hoje vejo minha mãe com olhos diferentes, não mais como uma vilã, mas como alguém que se perdeu no medo de perder o que amava. Essa história é um lembrete para quem enfrenta batalhas semelhantes. A força do amor e da união pode superar até as mais dolorosas traições. Nossos filhos são a prova viva de que, mesmo nas tempestades mais negras, há sempre uma chance de renascer e recomeçar. Está sentindo o peso dessa decisão junto comigo? Então comenta aqui embaixo. O que você faria se estivesse no meu lugar? Sua opinião pode ajudar muitas outras pessoas que vivem dilemas familiares como esse. Depois do parto e da garantia judicial, parecia que a tempestade finalmente começava a se dissipar, mas a batalha mais dura estava por vir, menos a reconstrução do que havia sido destruído. Principalmente dentro de mim e da minha relação com Ana. O trauma causado pela tentativa da minha mãe e irmã mexeu com nossas emoções mais profundas. E as cicatrizes que ficaram não eram visíveis, mas estavam ali, pesando a cada dia. O que me angustiava era a insegurança que começou a se infiltrar nos momentos mais simples. Eu via Ana hesitar antes de dormir, preocupada demais, com medo do que poderia ainda acontecer. Eu, por minha vez, tinha dificuldade em confiar totalmente em quem fazia parte da minha família. A linha tênue entre amor e manipulação se tornara um espectro que nos assombrava. Nosso apartamento em Campinas se transformou em um refúgio, onde a prioridade era criar um ambiente seguro e feliz para Miguel e Maria. A rotina diária era cheia de desafios naturais da paternidade e maternidade de gêmeos, mas também de momentos de ternura e alegria que mantinham nossa fé no futuro. Fui aprendendo, junto com Ana, a valorizar cada pequena conquista, o primeiro sorriso dos bebês, o primeiro passo, as noites mal dormidas, as manhãs ensolaradas no Parque Taquaral. Essas pequenas coisas, que antes pareciam rotineiras, ganharam um valor imenso após o caos que enfrentamos. Porém, não foi só em casa que as consequências daquela guerra se fizeram sentir. No trabalho, minhas relações também mudaram. Escândalo familiar havia sido manchete em jornais e revistas. E apesar de muitos demonstrarem apoio, outros olhavam com preconceito e julgamento. Fui obrigado a lidar com fofocas e dúvidas que me abalaram. Mas também me ensinaram a separar o que realmente importa. Por sorte, contei com a solidariedade de colegas próximos e de Rodrigo, meu amigo advogado, que sempre esteve ao meu lado, orientando e dando suporte não apenas jurídico, mas emocional. Ele me ajudou a compreender que eu precisava buscar ajuda profissional para lidar com a ansiedade e o estresse acumulados. Aceitar a terapia foi um passo fundamental. Durante as sessões, comecei a entender as raízes do meu sofrimento e como ele impactava não só a mim, mas também minha família. Aprendi técnicas para controlar o medo, a raiva e a sensação de impotência que tantas vezes me paralisavam. Ana também procurou apoio psicológico. A gravidez complicada e a pressão familiar haviam deixado marcas profundas em sua autoestima e confiança. Juntos, nos fortalecemos,
reafirmando nosso compromisso de proteger os nossos filhos e de construir uma vida baseada na honestidade e no amor. Comunicação entre nós se tornou mais aberta e verdadeira. Passamos a dividir nossos medos e inseguranças, reconstruindo um relacionamento mais sólido e preparado para enfrentar qualquer desafio que viesse. Mas a sombra da minha mãe ainda pairava. Embora o contato tenha se reduzido drasticamente, as cicatrizes emocionais permaneceram. Foi preciso tempo e muito diálogo para aceitar que o amor não pode ser confundido com controle, e que cada um deve respeitar os limites do outro para que a convivência seja saudável. Nas festas de família, quando via minha mãe e irmã, sentia uma mistura de tristeza e compaixão. Elas carregavam um sofrimento que as tornara perigosas, mas que também precisava ser tratado com empatia. Hoje, ao olhar para trás, percebo que aquela tempestade nos ensinou o valor da resiliência e da união, que, mesmo quando o mundo parece desabar, a esperança pode ser reconstruída, tiolo por tiolo, com coragem e amor. Depois de meses vivendo sob um peso emocional enorme, com nossas noites marcadas pelo choro dos gêmeos e o silêncio desconfortável entre mim e minha mãe, eu sabia que precisava tomar uma decisão definitiva para proteger a minha família e principalmente, meus filhos. Ana e eu decidimos que era hora de estabelecer uma distância maior e mais clara, para preservar a saúde mental de todos. Começamos a frequentar grupos de apoio para pais que passaram por situações de conflito familiar, algo que nunca imaginei que iria precisar. Nessas reuniões compartilhamos histórias de dor e superação. Encontramos força e coragem ao ouvir relatos que refletiam nossas próprias dores. Isso nos ajudou a compreender que, apesar das traições e dos confrontos, o caminho da cura era possível. Uma das conquistas mais importantes foi o fortalecimento da nossa união enquanto casal. Ana e eu passamos a ter um diálogo mais aberto, sem medo de expor nossos sentimentos e inseguranças. Aprendemos que, para proteger nossos filhos, precisávamos estar completamente alinhados, não só como pais, mas como parceiros de vida. Durante esse precisei enfrentar mais um desafio inesperado. A interferência da minha mãe tentou minar a minha imagem profissional. Ela espalhou mentiras e insinuações na empresa onde trabalho em São Paulo, tentando prejudicar minha reputação para me desestabilizar ainda mais. Fiquei perplexo com a crueldade, mas com o apoio dos meus colegas e do Araque da empresa, consegui demonstrar a verdade e restabelecer minha credibilidade para manter nossa sanidade. Ana e eu começamos a criar momentos especiais para os nossos filhos, longe do tumulto e das lembranças dolorosas. Passeios ao Parque do Ibirapuera, em São Paulo, viraram uma rotina semanal. Ali, entre árvores centenárias, lagos tranquilos e famílias sorridentes, encontrávamos um pouco de paz e esperança. Enquanto isso, minha mãe e irmã continuavam com seus planos, apesar dos reveses. Descobri, através de uma investigação particular que contratei, que elas haviam procurado uma agência de adoção clandestina, na tentativa de formalizar a adoção de um dos meus filhos. Sem meu conhecimento, isso foi a gota d'água. Naquele momento, tomei a decisão de registrar um processo judicial mais rigoroso, pedindo tutela exclusiva dos meus filhos e proteção legal contra qualquer tentativa futura de interferência. A justiça brasileira, apesar da burocracia, reconheceu a gravidade do caso e concedeu uma liminar que reforçava os nossos direitos, mesmo com todas as medidas legais. O impacto emocional era profundo. Ana enfrentava crises de ansiedade, e eu lutava contra o sentimento de culpa por não ter conseguido evitar o sofrimento dela. Foi quando percebemos que precisávamos ir além da justiça, menos precisávamos reconstruir os laços familiares que a dor havia quebrado. Tentamos buscar ajuda familiar, envolvendo um mediador para tentar dialogar com minha mãe e irmã. Foi difícil, repleto de acusações e ressentimentos acumulados, mas serviu para que todos expusessem suas dores. Foi uma experiência dolorosa, mas necessária para dar início a um processo de cura. Por fim, decidimos que o melhor caminho seria manter a relação distante, mas respeitosa, protegendo nossos filhos e garantindo que pudessem crescer em um ambiente saudável. Ana e eu sabíamos que o passado não poderia ser apagado, mas o futuro ainda era uma página em branco para escrevermos juntos, na tranquilidade do nosso lar em Campinas, onde agora construímos nossa rotina longe da turbulência. Celebro cada sorriso dos meus filhos como uma vitória pessoal. E entendo, mais do que nunca, que o amor verdadeiro não se impõe, ele se conquista, se protege e se cultiva com respeito e coragem. Quer acompanhar mais histórias reais, com emoções fortes, reviravoltas e lições de vida? Então se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, cada relato é contado com o coração.
À medida que o tempo avançava, percebi que o que havia vivido e sofrido não era apenas um capítulo isolado da minha vida, mas uma marca profunda que continuaria a me moldar para sempre. A ferida aberta pela tentativa da minha mãe e irmã de usurpar o que mais amávamos ainda doía, mas não me dominava mais. Em noites longas, quando as crianças dormiam e o silêncio invadia nosso apartamento em Campinas, eu me via revivendo cada momento de dor, traição e luta. Era impossível esquecer as lágrimas de Ana, a sensação de impotência diante da manipulação e as ameaças veladas que ainda recebíamos. No entanto, também via a força que emergia dessas lembranças. A força para proteger o que é nosso, para não nos deixarmos abater pela crueldade alheia. Era um aprendizado constante, um exercício diário de resiliência e amor. Lembro-me claramente de uma manhã fria de maio, quando acordei cedo e encontrei Ana preparando o café na cozinha. Ela sorriu, cansada, mas com aquela luz nos olhos que só o verdadeiro amor pode acender. Foi ali que percebi que, apesar do tudo, estávamos reconstruindo o nosso lar. Um lar onde nossos filhos seriam livres para crescer, sem medo e com dignidade. Decidimos então formalizar nossa união de forma ainda mais sólida, celebrando o casamento que havíamos adiado por tanto tempo, não apenas como um ato simbólico, mas como um compromisso renovado de enfrentar a vida. Juntos, contra todas as adversidades. O dia da cerimônia foi emocionante. Celebrado em uma charmosa igreja em Campinas, rodeados por amigos verdadeiros e familiares que nos apoiaram desde o início. Cada palavra trocada no altar era um lembrete do caminho que percorremos, um caminho cheio de obstáculos, mas também de amor incondicional. No entanto, mesmo com a felicidade aparente, havia momentos em que o passado vinha à tona, trazendo dúvidas e inseguranças. A presença distante da minha mãe e irmã ainda era uma sombra que ameaçava nosso equilíbrio. Foi então que Ana e eu decidimos buscar ajuda especializada para nossos filhos. Queríamos garantir que Miguel e Maria crescessem com autoestima, segurança e compreensão do que aconteceu, adaptando a linguagem e as explicações à idade deles, para que pudessem entender que, apesar das dificuldades, sempre seriam amados e protegidos. Levar as crianças a psicólogos infantis e participar de grupos de apoio para pais nos ajudou a criar uma rede de suporte que amenizou o impacto das feridas familiares. Ver nossos filhos brincando felizes, aprendendo a confiar e a amar, era a prova de que nossa luta não havia sido em vão. Por fim, percebi que a história da minha família não seria definida apenas pela dor e pela traição, mas também pela superação, pela capacidade de perdoar e seguir em frente. Aprendi que o verdadeiro poder está em escolher o amor, mesmo quando tudo ao redor parece conspirar contra ele. Hoje, olhando para trás, vejo que o caminho foi árduo, mas necessário. Minha sogra e minha irmã seguiram seus próprios caminhos, talvez ainda marcados pela dor. Mas eu e Ana seguimos com nossos filhos, construindo uma vida que, apesar das cicatrizes, é plena de esperança e fé no futuro. O tempo, com sua sabedoria silenciosa, foi o maior aliado na minha jornada de redenção e reconstrução. Aquelas cicatrizes abertas pelas ações da minha mãe e irmã não desapareceram menos, mas se transformaram em marcas de aprendizado e força, que carrego comigo todos os dias. Hoje, quando olho para os olhos brilhantes de Miguel e Maria, lembro que eles são a prova viva de que o amor verdadeiro pode superar até as maiores tempestades. Eles não carregam as dores do passado, apenas o amor que construímos com tanta dedicação. Ana e eu, mais maduros e conscientes das fragilidades humanas, aprendemos a valorizar cada instante. As manhãs no Parque Taquaral, os finais de tarde no Ibirapuera, as noites em que contamos histórias antes de dormir, tudo isso virou um ritual sagrado que mantém nosso vínculo fortalecido. Relação com minha mãe não foi completamente reconstruída, mas encontrei a paz em aceitar que algumas pessoas não podem mudar da noite para o dia. A distância, às vezes, é a melhor forma de preservar o que resta de afeto. Minha irmã, por sua vez, iniciou um processo de autoconhecimento e tratamento, buscando lidar com a infertilidade de maneira saudável, longe das manipulações e exigências familiares que a fizeram tanto mal. Eu me tornei um homem diferente daquele que foi chamado para uma conversa desconfortável há tantos meses. Hoje sou um pai presente, um marido forte e um profissional respeitado, que não deixou o rancor dominar sua vida. No trabalho, conquistei respeito pelo meu comprometimento e integridade, deixando para trás as sombras da fofoca e do preconceito. Cada desafio superado no escritório, cada projeto bem-sucedido, foi um lembrete de que a perseverança vale a pena. A batalha que travamos me ensinou o verdadeiro significado da família.
Não são apenas laços de sangue, mas escolhas conscientes, de amor, respeito e proteção. Miguel e Maria crescerão sabendo disso, pois a história que lhes contamos é de coragem e resiliência. Se eu pudesse deixar uma mensagem para quem está enfrentando algo parecido, diria que, mesmo quando tudo parece perdido, é possível encontrar luz. Que a justiça, o amor e a união são as armas mais poderosas contra a injustiça. A nossa história não é só sobre traição ou dor, é sobre renascimento, sobre transformar a adversidade em força, sobre entender que o verdadeiro poder está em escolher quem queremos ser, independentemente do que o passado tentou nos impor hoje. Com o coração cheio de gratidão, olho para o futuro com esperança. Sei que ainda haverá desafios, mas agora temos a certeza de que somos mais fortes juntos. Esta é minha história, menos uma história de luta, perda, amor e redenção. E espero que inspire aqueles que assim, como eu, precisam encontrar coragem para enfrentar os fantasmas do passado e construir um amanhã melhor. Se essa história mexeu com você, já deixa seu like, compartilha com alguém que precisa refletir sobre família e escolhas difíceis. E claro, se inscreve no canal, para não perder os próximos relatos emocionantes que temos por aqui. Obrigado por acompanhar, até o fim, e até a próxima história real.